Eu sou a professora Rafaela Sionec, de Direito do Trabalho, e está no ar o Saber Direito Responde, onde hoje nós vamos responder as dúvidas dos nossos alunos, Leonardo, Alana e Azaf, a respeito dos aspectos materiais trazidos com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017. Professora, há um método de avaliação diferenciado para averiguar a qualidade funcional do trabalhador que passou a aderir ao teletrabalho? Em relação ao teletrabalho, este passou a ser regido pelos artigos 75A até o 75E com a reforma trabalhista. Não há nenhuma distinção formal no que diz respeito à qualidade do trabalhador no teletrabalho. Até porque é vedada essa distinção de trabalho intelectual, manual, pela própria Constituição Federal. Então, quando nós falamos a respeito do teletrabalho, o que nós vamos verificar em relação a esta forma de execução de serviços, no que diz respeito ao trabalhador, é quanto à sua produção, porque ele particularmente ele será contratado a produzir uma demanda e a entrega. É tão somente este o controle que a gente tem quando nós falamos em relação ao teletrabalho. Quando nós falamos em relação ao teletrabalho, então, precisamos tomar cuidado que não há qualquer distinção entre o trabalho realizado na sede da empresa, no domicílio ou até mesmo à distância, visto que o próprio artigo 6º da CLT menciona já antes da reforma que não havia essa distinção de trabalho, mas sim no que diz respeito à forma e à jornada agora com a reforma trabalhista. Vamos às nossas próximas perguntas. Professora, no que tange ao teletrabalho ainda, qual a responsabilidade do empregador no fornecimento de equipamentos? Bom, quando nós falamos a respeito de fornecimento de equipamentos, nós temos que olhar lá para o artigo 75D da reforma trabalhista. Fornecer equipamentos é o mesmo que fornecer ferramentas de trabalho. E fornecer ferramentas de trabalho é falar no parágrafo 2º do artigo 458 da nossa CLT. Quando nós temos essa ideia de ferramenta de trabalho, tudo aquilo que serve para o trabalho, para o desenvolvimento, para a execução dos serviços, não tem natureza salarial. Desta forma, o equipamento que será fornecido ao trabalhador para ele executar os serviços no teletrabalho não será considerado como natureza salarial e ainda essas despesas, esses valores para a aquisição desses equipamentos, eles serão arcados e custeados exclusivamente pelo empregador, justamente por essa ideia de ser ferramenta de trabalho. É possível, inclusive, no teletrabalho, empregador e empregado negociarem os valores referentes a esta ferramenta de trabalho. Por exemplo, o empregador ele pode adiantar determinado valor ao empregado para que este conceda aí a compra dos equipamentos necessários à execução dos serviços e depois o consequente abatimento desses valores adquiridos. Mas a responsabilidade por se tratar de ferramenta para o trabalho, para a execução dos serviços, é de ordem do empregador. Azaf. Existe um perfil de comportamento adequado para o candidato ao teletrabalho? Bom, não existe um perfil adequado para o teletrabalho, assim como não existe um perfil adequado para o candidato do presencial. E até é importante uma ressalva que nós temos a igualdade entre homens e mulheres e principalmente que o empregador, ele não pode fazer constar anúncio de emprego que tenha cunho discriminatório, inclusive em relação a sexo, cor, idade ou situação familiar, salvo quando as condições do trabalho assim o exigirem. Você deve ter em mente que o teletrabalhador, ele é um trabalhador, é um empregado como qualquer outro regido pela CLT, inclusive no qual ele preenche os requisitos de empregado previstos no artigo 3º. Ele tem a pessoalidade, de modo que ele não pode se fazer substituir por outra pessoa, ele vai ter a habitualidade, ele vai ter a onerosidade, ele vai ter também a subordinação. Claro, de uma forma mais ampla, que nós chamamos de subordinação indireta, uma subordinação livre em relação.
mas eu não consigo fazer essa distinção ou ainda trazer uma situação especial a esse candidato do teletrabalho, só em relação à forma de execução mesmo de serviços à distância. Leonardo, mais uma dúvida? Professora, com a consolidação da reforma trabalhista, como que ficam as relações entre os empregados e os empregadores? Bom, a nossa reforma trabalhista, ela trouxe uma considerável alteração no que diz respeito às situações de negociações. Até porque é importante você lembrar que agora com a reforma trabalhista eu tenho a primazia do negociado sobre o legislado. Sem sombra de dúvidas, a reforma trabalhista, então, ela abre um leque de possíveis negociações do trabalhador com o seu empregador, até uma negociação individual, se este empregado preenche os requisitos para a realização desta negociação. Quais são esses requisitos? O empregado deve portar diploma de nível superior e deve possuir remuneração igual ou 2 vezes superior ao teto do limite estabelecido pela Previdência Social. Nesse caso, é permitida a negociação individual dos mesmos direitos que são permitidos via negociação coletiva no artigo 611-A da nossa CLT com a reforma trabalhista. Saindo do âmbito da negociação individual, a gente vem para a negociação coletiva. E aí, os direitos, os rolos garantidos pela negociação coletiva, aqui, um acordo coletivo de trabalho, que é aquele firmado entre sindicato dos empregados com uma ou mais empresas, que vai ter prevalência para as empresas que celebram, ou sindicato-sindicato, que daí nós estamos falando de uma convenção coletiva de trabalho com uma abrangência muito maior. Em relação à reforma trabalhista, quanto à negociação coletiva, certamente nós tivemos uma flexibilização maior e uma possibilidade de negociação a mais. Os artigos 611-A contemplam os direitos que são passíveis de negociação, enquanto o artigo 611-B trazem os direitos que não são passíveis de negociação coletiva. Alana? Professora, quais as situações deixaram de fazer parte da jornada de trabalho? Bom, quando nós falamos em relação à jornada de trabalho, a primeira ideia que deve aparecer é que nós não tivemos uma alteração no que diz respeito à duração da jornada de trabalho em si. Por quê? A duração da jornada de trabalho, ela continua sendo aquela prevista, inclusive, na nossa Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Inclusive, no que diz respeito à prestação de horas extras. O artigo 59 da CLT permite a prestação de até 2 horas extras diárias. O que a reforma trabalhista trouxe foi uma possibilidade de flexibilização da jornada no que diz respeito às horas extras. Hoje, por exemplo, com a reforma, nós podemos pactuar um banco de horas via uma negociação individual. Mas uma vez que o empregador utiliza o banco de horas através de um acordo individual, ele deve lembrar que o prazo para compensar essas horas extras realizadas deve ocorrer até 6 meses, sendo que ainda é possível a estipulação do banco de horas através de um acordo ou convenção coletiva de trabalho, e aí o seu prazo para compensação é maior, até 1 ano. Além do banco de horas, nós temos ainda a situação da compensação da jornada de trabalho. A compensação da jornada de trabalho, ela funciona no mesmo sistema que o banco de horas. A questão é que nós temos um prazo para compensar essas horas realizadas a mais em um tempo menor. Essa compensação deve ocorrer dentro de 1 mês ou o recomendável que seja dentro da semana de trabalho. E é importante destacar ainda que, mesmo com a reforma trabalhista, a realização de horas extras habituais, aquela em que o empregado habitualmente extrapola o seu limite de 8 horas diárias, ela não descaracteriza o regime de compensação de jornada ou ainda o banco de horas. Tudo isso está previsto no artigo 59B da CLT em relação à não descaracterização
dessa jornada. Azaf. Professora, em relação ao regime de trabalho intermitente, quais os benefícios para o empregado que aderir a esse regime? Bom, vale lembrar que o trabalho intermitente ele é uma novidade trazido com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017. E entre as vantagens do trabalho intermitente está justamente a retirada daquele trabalhador da situação de informalidade para uma situação formalizada. É o que nós chamamos a ideia dos bicos. Então, o trabalho intermitente, ele vem justamente possibilitar que aquele trabalhador que está na beira, na situação do desemprego, saia dessa situação e entre para o mercado de trabalho para que, a partir do trabalho intermitente, ele possa aí angariar novas frentes e novas formas de trabalho. A ideia do trabalho intermitente com a reforma certamente merece um respaldo e merece todo o seu cuidado por verificar essa situação que hoje assola a nossa realidade, a nossa economia e os altos índices de desempregos, visando aí a formalização, visto que ele irá trabalhar com carteira assinada, vai ter jornada de trabalho igual, a questão é que ele vai trabalhar por demanda de trabalho, diante da necessidade do empregador, que vai chamá-lo ao serviço ali, seguindo as regras do trabalho intermitente. Importante você lembrar que o trabalho intermitente está previsto ali no parágrafo 3º do artigo 443, e as regras desse contrato estão previstas nos parágrafos 1º ao 9º do artigo 452-A da nossa CLT. Nós estamos aqui no Saber Direito Responde e nós vamos fazer um breve intervalo e já já retornamos com mais perguntas. Voltamos agora com o nosso Saber Direito Responde, com os nossos acadêmicos de direito, Leonardo, Alana e Azaf, trazendo as questões, as indagações a respeito dos aspectos materiais trazidos com a reforma trabalhista. Vamos às mais perguntas dos nossos alunos. Leonardo. Professora, com a instituição da jornada intermitente, o trabalhador ele não fica à mercê do empregador? Não. Essa situação foi muito questionada justamente pelo fato do empregado no trabalho intermitente ele ser contratado justamente por demanda, quando há necessidade de chamar este empregado ao serviço. A questão é que a reforma trabalhista, ela traz a possibilidade que este empregado submetido ao trabalho intermitente preste serviços a outros empregadores. A ideia do trabalho intermitente, então, é que o empregado, ele trabalhe para diversos empregadores e que ele possa, então, trabalhar num regime praticamente de revezamento de trabalho. Ele não ficaria à mercê do trabalhador, do empregador, no caso, porque mesmo no trabalho intermitente, ainda que seja a demanda, essa demanda, ela é uma demanda que nós devemos considerar uma demanda previsível. A ideia do trabalho intermitente é que ele não ocorra de uma forma contínua, como eu tenho num trabalho diário, mas que o empregador saiba, sim, fazer uma previsão de quando ele irá necessitar dos trabalhos realizados por este empregado. E aí ele vai ter aí o prazo de 3 dias para comunicar o empregado para comparecimento ao trabalho, e o empregado, por sua vez, tem o prazo de 1 dia útil para responder a esse chamado. O empregado, inclusive, ele pode aceitar ou não esse chamado. Caso o empregado simplesmente não responda, esse silêncio do empregado é entendido como uma não aceitação à demanda ofertada pelo empregador. Alana? Professora, de que forma os contratos vigentes serão alterados com a reforma? Bom, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, não somente vocês que são acadêmicos de direitos, mas também os operadores, advogados, empresários, aqueles que estão vivenciando, assim como nós, a prática da reforma trabalhista. E quando nós falamos em contratos de trabalho vigentes e a nossa aplicação com a reforma trabalhista, nós precisamos ter muita cautela e muito cuidado. Por quê?
Em matéria de direito do trabalho, na parte material da reforma trabalhista, nós vamos ter que ter cuidado em relação a esses contratos vigentes, porque há muitas situações em que o empregado ainda ele está adquirindo o direito e eu tenho agora a reforma trabalhista. Uma questão muito debatida em relação a essa situação é o empregado submetido ao regime de tempo parcial e a concessão das férias. Com a reforma trabalhista, as férias do empregado do regime de tempo parcial passaram agora a ser de 30 dias com a revogação do artigo 130A da CLT. E a dúvida em relação aos contratos de trabalho vigentes. O nosso entendimento é de que se o empregado, por exemplo, adquiriu o direito às férias antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, ele vai usufruir as férias nos termos do artigo 130A da CLT. Mas, certamente, em outras situações, o contrato com a reforma trabalhista, ele vai se adequar aos poucos. E ele vai, a reforma sim, vai atingir os contratos de trabalho que estão vigentes. Justamente, é essa a intenção da reforma trabalhista, uma modulação, uma possibilidade de flexibilização, não somente para os novos contratos, mas para os contratos que estão em vigor. Azaf? Professora, existe alguma empresa que não poderá fazer parte do regime de trabalho intermitente? Bom, em relação ao trabalho intermitente, se há alguma restrição para algumas empresas de algumas categorias, a única restrição que existe para a contratação do trabalho intermitente diz respeito aos aeronautas. O legislador, no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, ele permite o trabalho intermitente para as categorias especiais e diferenciadas, com exceção dos aeronautas. Então, quando nós falamos do contrato de trabalho intermitente, é possível a gente realizar, inclusive, para as empregadas domésticas. As empregadas domésticas hoje, que são regidas pela Lei Complementar 150 de 2015, contemplam um rol de categorias diferenciadas, que são atingíveis pelo trabalho intermitente também com a reforma. Mas de que forma que elas serão atingidas? Por exemplo, a babá folguista ou até a enfermeira folguista, elas podem sair dessa situação de informalidade, que hoje elas trabalham com uma certa demanda para uma certa família, mas elas trabalham na situação de cobrindo folgas daquele empregado doméstico com um vínculo permanente. Eu posso ter, então, o trabalho intermitente agora para essas categorias também diferenciadas, visto que o legislador trouxe esta possibilidade expressamente com a reforma. Apenas não vai valer o trabalho intermitente aos aeronautas, ok? Leonardo? Professora, quais as novas mudanças a despeito da jornada de trabalho da reforma trabalhista em detrimento da anterior? Bom, nós não tivemos uma alteração em detrimento da reforma anterior. O que nós trouxemos, o que a reforma trouxe, na verdade, em relação à pactuação da jornada de trabalho, já foi um entendimento que era jurisprudencial, que já era aplicado na jurisprudência, e nós tivemos, então, o que nós falamos como formalização do entendimento da jurisprudência. Por exemplo, quando eu falo em tempo à disposição, o nosso TST já havia divulgado que o fato do empregado estar na sede da empresa não considera-se tão somente tempo à disposição. Ele precisa estar efetivamente trabalhando. E aí, com a reforma trabalhista, nós temos o parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, que traz ali as situações em que o empregado permanece na empresa, dadas as circunstâncias especiais, e esse período de tempo, por exemplo, não será considerado como tempo à disposição do empregador. E ainda, as questões que nós falamos sobre a possibilidade de pactuação do banco de horas e compensação da jornada. Então, o que nós tivemos com a reforma e a jornada de trabalho não foi uma flexibilização de modo a permitir uma jornada irrestrita, como muitos pensavam quando da promulgação da Lei 13.467, mas muitos dos entendimentos foram ideias já que estavam sendo utilizadas na jurisprudência. Lembrando que,
com a reforma trabalhista, uma grande mudança em relação à jornada de trabalho foi a exclusão das horas em itineres. As horas em itineres nós consideramos como tempo de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Antes da reforma, esse tempo de deslocamento, ele era computado como tempo de trabalho efetivo, se presentes os requisitos do artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Requisitos que eram esses: local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e o empregador fornecer a condução. Uma vez que nós observamos esses requisitos, esse tempo de deslocamento passava a ser computado na jornada de trabalho do empregado. Com a reforma trabalhista, nós tivemos a extinção das horas em itineres, de modo que não importa a forma como o trabalhador se desloca até o trabalho, seja de bicicleta, de carro ou com condução fornecida pelo empregador, gratuita ou onerosa, esse tempo, em hipótese alguma, será considerada como tempo à disposição do empregador. Azaf. Professora, em relação ao teletrabalho, existe algum prejuízo à empregabilidade no país causado pela adoção desse regime, considerando que o nosso país passa por uma recessão grande? Bom, em relação ao teletrabalho e à situação do desemprego e uma situação macro do nosso país, se a gente analisar a questão econômica, índice de desempregos e a rigidez trabalhista que nós temos com a legislação, a reforma trabalhista, ela veio nesse sentido justamente para ajudar essa ideia e para que a gente tenha uma alteração significativa no nosso cenário econômico atual, principalmente em relação a uma ideia de aquecimento da economia e a relação do desemprego. Por quê? O teletrabalho em si, ele vem mais para ser regulamentado. Agora, a ideia que nós temos de situação de desemprego, de sair do desemprego, ela veio mesmo com a inovação do trabalho intermitente. O trabalho intermitente, inclusive, ele foi verificado nos anos 70 na Inglaterra e ele surgiu justamente quando a Inglaterra estava passando por uma crise financeira. E quando da adoção desse regime do trabalho intermitente na Inglaterra, nós tivemos um elevado número de empregos, em contrapartida, o desemprego baixando, que é o que a gente espera com a reforma trabalhista aqui no Brasil agora. Então, quando nós falamos de teletrabalho, é importante lembrar que essa modalidade de trabalho ela já existe. A reforma ela trouxe essa normatização, claro, visando também a situação do teletrabalho, regular a situação do teletrabalho informal e, mais ainda, tirar todo o país nesse desemprego que assola a nossa economia. Ok, Azaf? Com isso, então, foi o nosso programa de hoje, nosso Saber Direito Responde, onde nós falamos aqui com os nossos acadêmicos de direito. Agradeço a sua atenção e agradeço a presença dos nossos acadêmicos. Até mais! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.